Aí tem que fazer toda a logística de pensar como que eu vou transportar tudo que eu levo. E ainda tem outros detalhes, né? Como por exemplo, eu tô aqui na rua, às vezes eu sinto um pouco de sono. E aí como que eu faço? Como que eu faço? Eu tenho que pensar o horário que eu vou comer, o horário que eu vou chegar, o horário que eu vou parar pro almoço, como que eu vou fazer certinho. Mas, que nem eu falo, vale a pena. Cansa, desgasta, porque não é fácil. Principalmente lidar com as pessoas não é fácil, mas é gratificante saber que diante de tanta dificuldade, às vezes de emoções e sentimentos que misturam com uma pressão de cobrança, de ter que produzir e ter que fazer, ainda assim é gratificante saber que eu tô dia após dia, um pouquinho de cada vez, chegando mais perto de quem eu desejo ser, do homem que eu quero ser e conquistar as minhas coisas, realizar aquilo que eu tanto sonho e também cumprir o propósito que Deus trouxe na minha vida, né? E uma das coisas que eu tenho, que eu vou honrar isso muito ainda, que é o alicerce de tudo que eu faço, também é pela minha família, é pela minha mãe, pelos meus irmãos, é o por quem. Então quando a gente tem por quem fazer, o como e o para quê, fica muito mais fácil de encontrar, de descobrir, de dar um jeito, vamos dizer assim, né? De encontrar os meios ali. Mas eu falo que ter um para quem você faz o que você faz, para quem você se dedica, você se esforça. Se for, muitas pessoas são para elas mesmas e tá tudo certo. Só que tem outros, como pais, mães e inclusive os próprios filhos podem fazer e buscar coisas. Uns para os pais, outros vêm para as ruas, vêm fazer as vendas, querendo proporcionar uma qualidade de vida melhor para a sua família, como é o meu caso, e também para os filhos, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes estão desempregadas e têm filhos e não encontram trabalho, não sabem com quem pode deixar criança e vêm para a rua. E nessa tentativa de encontrar o seu sustento e conseguir se manter e sobreviver e ter uma vida, vamos dizer assim, no mínimo confortável, né, para se manter e tudo mais, a pessoa ela vem pra rua e ela às vezes não imagina o potencial que tem aquele lugarzinho que eu mostrei lá. Não imagina o potencial de poder imaginar e falar, cara, é tão real que quem olha, quem passa ali todo dia, não consegue nem imaginar que um simples jovem como eu já conseguiu fazer R$900 num único dia. E ainda é pouco perto do que eu quero. E não estou ainda na minha máxima capacidade. Mas até eu chegar lá e até eu alcançar, eu sei que esse ciclo ele vai continuar até eu poder falar assim, cara, acabei esse ciclo aqui, encerrei, a partir desse ponto, encerra. E quando é esse ponto? Esse ponto é quando eu terminar de pagar as dívidas que eu tenho. Esse ponto é quando eu poder agranjear um dinheiro, um recurso para poder investir num outro negócio, porque a rua ela é provisória. Eu estava assistindo uns vídeos esses dias e eu pude perceber exatamente isso. A rua é provisória. Não é algo para a pessoa falar assim, tô confortável. Até tem algumas pessoas que tá tudo bem, mas não é o meu caso. Tô confortável aqui. Não. A minha cabeça tá sempre pensando e tá sempre buscando formas de, cara, como eu posso agregar um negócio, como que eu posso construir uma outra coisa, porque ensinar pessoas eu já ensinei. Aqui na rua, principalmente, em relação a esse trabalho de vendas, eu tive um caso que uma das pessoas que eu ensinei teve uma quantidade de venda e de performance tão boa e tão parecida com a minha.
até eu descobrir que não é em si ao método que eu passo para as pessoas que funciona. Não tem como eu falar que de todas as pessoas que eu ensinei, todas venderam. Nem todas performaram, mas todas venderam. Então o método é inquestionável. Agora, o maior detalhe disso que eu faço é a emoção individual da pessoa. Eu tenho uma forma de lidar com os meus conflitos, com às vezes o desânimo, a tristeza, às vezes o tédio, a frustração e inclusive a monotonia, aquele serviço monótono que é a mesma coisa e repete, né? Porque muito do que acontece aqui na rua é muita repetição, mas eu cresci e aprendi muito com isso. Tanto que a minha abordagem do início até hoje, ela era uma e hoje ela está muito melhor, muito mais desenvolvida e muito mais. A pessoa que hoje eu me tornei, não tem como eu falar que aquele Wilker de 1 ano e meio atrás que começou a vender e conseguia fazer 10 vendas num dia, não tem como pegar aquele Wilker lá e falar que é o mesmo cara que hoje consegue fazer R$900 num dia. Só para você ter uma noção, R$900 são mais ou menos de 80 a 100 vendas, talvez até um pouquinho mais, né? Então não tem como imaginar que em relação à minha performance de venda eu cresci 10 vezes e em relação ao meu custo, ou seja, o quanto que eu suporto juntar ali, pagar e comprar de mercadoria, eu cresci 100 vezes, porque eu comecei com R$30 e esses dias eu tô terminando de pagar um boleto de 3.300. Então não tem como falar que não proporcionou um crescimento. Primeiro aqui, primeiro na minha mente, de eu aprender a ser uma pessoa mais resiliente, mais firme, de eu entender que as coisas têm um jeito que funciona, né? Um know-how ali de como fazer, uma sabedoria de como fazer. E devagarzinho Deus foi me mostrando, eu fui aprendendo, tentando, acertando, errando. E é isso que eu quero passar para vocês nesse dia. Às vezes uma coisa, ela pode parecer pequena no começo, mas não desiste dessa caminhada, desse algo que você quer começar, desses pequenos projetos. E uma coisa que mexeu muito comigo esses dias no meu coração, e eu quero compartilhar, é que cada passo conta. Porque principalmente na minha situação de contas, de dívidas e tudo mais, às vezes eu olhava para o montante da minha dívida, né, que é de 28.520 para um pouquinho mais, eu estou só arredondando para ficar mais fácil, de 28 mil, 29 mil reais, hoje está em 30, 31 por causa do meu custo de vida, né, para me manter, para pagar minhas contas e tudo mais, mas a dívida em si é 28, 29 mil reais, que foi uma má escolha de um cartão de crédito. Foi um acúmulo de dias que eu não vim pra rua porque mentalmente eu não tava com a cabeça muito boa. E aí não tem como falar que esse trabalho é pra qualquer um, porque se fosse pra qualquer um já tinha um monte de gente fazendo. Se soubesse que tem como e que a pessoa consegue ter resultado financeiro, já tava um monte de gente fazendo. E não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra falar que quem quer, consegue. Mas apenas quem se prepara aqui, na mente, porque eu fui aprendendo ao longo do processo, mas com a repetição, com o treino, com a persistência, continuamente, não era um dia, não eram 2, eram semanas, eram meses, e já tá indo para 2 anos, então tipo assim, não foi algo de um dia pra noite, para mim chegar nesse nível que eu tô. E ainda falar que não tô nem perto do que eu sou capaz do máximo de chegar, mas não tem, é inegociável e não tem como não reconhecer o tamanho do crescimento que eu tive. Às vezes, muitas vezes aqui na rua, eu me desprezei pelo trabalho, eu me desprezei, mas eu comecei nos tempos pra cá, a entender um detalhe. Deus está tratando do meu orgulho, do meu ego, da minha arrogância, de aprender a me humilhar também, não apenas diante do Senhor, mas também diante das pessoas, para reconhecer que eu não sou melhor do que ninguém. Porque às vezes na minha cabeça passa, mas isso não significa que eu seja. Mas passa, não vou falar que não passa, passa. E é exatamente nesses pontos que eu vejo o amor e o cuidado de Deus comigo, que eu consigo ver o quanto que Deus me ama,
o quanto que mesmo numa situação difícil, às vezes de ter que decidir entre comprar comida em casa e pagar uma conta, eu vejo o carinho de Deus comigo. Eu consigo enxergar ali o amor que Ele tem. E é a mesma coisa que eu falo pra você. Deus tem um amor tão grande por você. E que eu não sei o que você tá passando, o que você tá enfrentando. Mas acredite, Deus vê, Deus sabe. E principalmente, Ele age na sua vida, nos pequenos detalhes. Mas é preciso que você, que eu, que nós continuemos a nos esforçar todos os dias. Um pouquinho mais. Porque como eu já falei, cada passo conta. Por menor que ele seja, cada pequeno passo conta. Então não deixe de fazer, não deixe de fazer a sua parte. Não deixe de apresentar as suas preocupações, as suas ansiedades. Porque está escrito na Bíblia. Quando a gente apresenta as nossas preocupações, as nossas ansiedades para o Senhor, Ele já está cuidando de tudo. Mas você apresentar, tira esse peso do seu coração. Então, apresenta, fala para o Senhor o que está pegando. Não queira ser orgulhoso e fala, não, eu dou conta, aqui ó, bater no peito e fala, eu me viro. Não, aprende que tem coisas que sim, vai ter que ser só você. Só que vai ter coisas que você vai precisar de ajuda acima de você. E essa ajuda você sempre tem e você sempre pode ter acesso a essa ajuda diante de Deus. Seja numa ajuda mental em relação aos seus sentimentos, em relação às suas emoções, em relação à forma como você enxerga. E seja numa ajuda física. Às vezes tudo que a gente precisa é de uma palavra, de um amigo. E às vezes Deus vai usar pessoas, e Ele vai usar pessoas para falar ao seu coração, para mostrar para você que o que mais importa é o seu relacionamento com Ele. É a sua busca por conhecer um pouquinho mais de quem Ele é. E por compreender e até buscar perceber um pouquinho mais esses detalhes que Deus está cuidando da sua vida. Não fica preocupado com besteira, não fica preocupado com problema, com conta, com fulano, com o que estão falando, com o que vão falar, isso não importa. O que importa é o que Deus pensa a meu respeito, o que Deus pensa a teu respeito. E está escrito que os pensamentos do Senhor, eles são de paz, eles são de bem, para dar o fim que a gente está esperando. Então, se a gente está esperando paz, prosperidade, sucesso, uma vida mais abundante, tudo isso Deus proporciona, só que Ele proporciona segundo uma obediência. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, que vocês possam ficar com essa mensagem, com essa reflexão. É curta, mas é profunda. Eu me esforço sempre para entregar o melhor, não apenas para fazer, mas para entregar o melhor, tá bom? Deus abençoe vocês.